Bem-vindo, aluno online, novamente aqui estudando auditoria. Agora, continuando aquela parte que a gente parou, auditoria pública, tá certo? Como a gente tinha falado, que a auditoria pública hoje, ela se trabalha com prestação de contas e tomada de contas. A gente vai tratar isso aí com vocês. Vamos lá para o slide, que no slide a gente vai trabalhar bem isso. Olha só, como eu tinha dito, a prestação de contas da administração indireta, certo? A tomada de contas, que antigamente era tomada de contas, hoje em dia é prestação de contas, que é a conhecida PCA, prestação de contas anual da administração direta, tá certo? E só sobrou uma tomada de contas de verdade. Essa tomada de contas deixou de existir, é prestação de contas. Mas se vier alguma questão com o nome tomada de contas anual e só tiver essa resposta, pode marcar como correta, tá ok? Pronto. A tomada de contas especial, sim, essa aqui é só tomada de contas. Por quê? Então, a TCE, tomada de contas especial. Quando é que ela acontece? Ela acontece quando é identificado prejuízo ao erário. O que é isso? Erário são os cofres públicos, tá? Quando há um prejuízo nos cofres públicos, significa que houve um processo de ou erro ou fraude. Foi identificado por erro ou por fraude. Se o erro acarretou um prejuízo ao patrimônio público, pode ser feita a tomada de contas. Olha o nome que eu disse. Pode, porque depende do valor, tá? Se foi por erro. Agora, se for por fraude, o termo é deve, independente do valor financeiro. Tranquilo? Entendido isso? Tranquilo. Erário público é o dinheiro público. Vamos continuar ainda com a auditoria pública. Bem, a gente acabou a auditoria pública, vamos partir agora para o próximo ponto, que é a auditoria privada, ou então a auditoria independente, tá ok? Vamos lá trabalhar com a auditoria independente. A auditoria privada ou independente, que a gente vai explicar por que é assim, ela tem o objetivo de estudar o relatório financeiro aplicável, que é o conjunto das demonstrações contábeis, tá ok? O objetivo dela é emitir uma opinião, o objeto dela, desculpa, eu falei objetivo, não foi? O objeto dela é o relatório financeiro aplicável, porque ela vai estudar esse bichinho aqui. O objetivo dela, é emitir uma opinião. Vai dizer lá, só, concorda ou não concorda, tá certo, tá errado, sobre as demonstrações contábeis. O que são as demonstrações contábeis? São esses relatórios financeiros aplicáveis, tá certo? Emitir uma opinião sobre esse negócio aqui que ele está estudando. A opinião por meio de um relatório, ele vai ter que elaborar um relatório. A opinião pode ser não modificada ou limpa, ó, sem ressalva ou limpo, pode vir com qualquer um desses nomes. Vou subir mais um pouquinho aqui. Limpo. A opinião pode ser modificada. Olha, tem dois tipos. Ou ela é não modificada ou ela é modificada. Dentro da modificada, ela tem esses três tipos. Com ressalva, com ressalva, adverso ou com negativa de opinião. Tá? Vamos explicar aqui rapidinho o que é cada uma dessas. Se ele é limpo, sem ressalva ou não modificada, significa aqui que as demonstrações estão ok. Se ela é modificada, significa que não está tão ok como o limpo. Mas ele pode ser com ressalva. O que é com ressalva? Com ressalva significa que, olha, meu amigo, está tudo ok, só que, aí bota um vírgula, só que, 3 pontinhos, tá certo? Adverso é que você olha para ele, para o relatório e diz assim, ó, não posso não posso concordar com isso aqui. Ele está totalmente errado, não dá. Tem erro, tem fraudes,
que podem ser consideradas relevantes. Tranquilo, amigo? Erros ou fraudes relevantes. Só erros ou fraudes relevantes é que ensejam um adverso. E com negativa de opinião é que você não vai dar sua opinião. Você diz assim, olha, eu não tenho dados suficientes para poder dar continuidade nisso aí, tá certo? Ou então umas outras informações. Mais à frente a gente vai falar mais sobre todos esses tipos, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Ok. A gente botou algumas observações justamente que essa parte aqui é bastante relevante para vocês, tá? Apaga aqui. Então, demonstrações contábeis. Ele mostra aqui, ó. As demonstrações contábeis, para poder dar obter uma razoável segurança, é necessário que as demonstrações contábeis estejam livres de distorções relevantes, como a gente botou lá, independente de ter sido erro ou fraude. Tem que estar livre de distorção relevante. A gente vai falar mais à frente o que é erro e o que é fraude. Pronto, vamos falar agora. O erro é algo não intencional, tá? E a fraude é algo intencional, quando você tem a intenção de fazer o errado. Aí quando você for vendo o erro ou fraude, você já vai identificando o que é isso. Outra coisa que a gente tem que mostrar para vocês é que não é o objetivo do auditor assegurar a viabilidade e atestar a eficiência ou eficácia da administração. Essa não é a finalidade da auditoria privada. A auditoria privada, ele emite um relatório com uma opinião, olha, tem que emitir um relatório com opinião, para dizer se está ok ou se não está ok. E se está ok, com só ok, né? Enfim, a finalidade de atestar a eficiência ou eficácia da administração, isso é mais responsabilidade do controle interno. O controle interno é que tem essa finalidade de identificar a eficácia ou eficiência, tá ok? Da administração. E assegurar a viabilidade. Assegurar a viabilidade também. A viabilidade, o que é assegurar a viabilidade? É verificar se aquele negócio é viável ou não, se mantém aquele produto, se manter aquela venda, aquele departamento, se aquilo é viável ou não, isso é responsabilidade do controle interno. Que dentro do controle interno, a gente vai falar rapidinho nisso aqui, depois a gente vai voltar. O controle interno é composto por vários itens, dentre eles tem um conjuntinho chamado auditoria interna, tá certo? A auditoria interna não é o controle interno. O controle interno é muito maior do que a auditoria interna. Vamos lá, continuar com a nossa opinião. Tipos de auditoria. Vamos limpar aqui. As auditorias, elas externas, né? Elas são para verificar as normas contábeis, né? E as normas específicas. As normas contábeis, elas são emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC, pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM. A maioria vem desses três, do Comitê, do Conselho e da CVM. As normas não específicas são as que não atendem a essas normas do CPC, CFC e CVM. Ah, professor, me diga uma. Por exemplo, tem empresas que trabalham, né, com legislações técnicas contábeis. Por exemplo, agora só está vindo na minha cabeça a CVM, mas as entidades financeiras, as financeiras. As financeiras são regidas pelo Banco Central. Então, deixa eu apagar aqui. Bem, Banco Central muita gente conhece também como o nome de Bacen, tá ok? Banco Central. Aí as financeiras, elas têm normas específicas que quem rege é o Bacen, tá ok? Vamos lá, continuar com o nosso pensamento. Então, a gente viu que algumas de nossas
nossa autoria, ela vai trabalhar no relatório financeiro aplicável, que é diferente de relatório. Eu tenho que explicar o que é isso aqui. O relatório financeiro aplicável nada mais é do que a demonstração contábil. Opa. Relatório financeiro aplicável é a demonstração contábil. Já o relatório de auditoria é o que vai dar ele com opinião. Se a opinião é com ressalva, sem ressalva, se a opinião é modificada, não modificada, tá ok? A opinião não modificada é aquela que está tudo ok. A opinião que está não modificada, a modificada é que está com algum problema. A não modificada é que está tudo ok, tá ok? Tranquilo? Vamos lá trabalhar? Bora lá. Autoria privada, conhecida como independente. Por que ela é conhecida como independente? A auditoria privada é o seguinte. A auditoria privada ela é conhecida também como independente porque ela normalmente é por uma empresa terceirizada ou por uma outra empresa que vai fazer uma auditoria dentro daquela empresa que solicitou. O que é isso? O que ele está querendo dizer para a gente? Seguinte, tem as 4 maiores aqui no Brasil, né? A KPMG, a Deloitte, a Ernst Young, a Price. Essas empresas, elas vão em uma outra empresa, por exemplo, o Shopping Recife tem uma auditoria interna e a auditoria KPMG, ela vai lá para auditar o Shopping Recife. E ela é independente, porque os funcionários delas, os funcionários da KPMG, não tem nada a ver, não são funcionários pagos pelo Shopping Recife, e eles têm a responsabilidade de investigar, de identificar se todas as demonstrações estão de acordo com as normas. Essa é a finalidade, tá certo? De identificar se estão de acordo com as normas contábeis, se estão seguindo os padrões, se isso tudo está correto. Se achou um erro, uma fraude, foi por acaso, procurou lá se estava de acordo, né? Então, aí a independência está aí. Eles não dependem financeiramente daquela empresa, tá ok? Então, o auditor ele é totalmente independente para emitir sua opinião. Isso ocorreu principalmente por conta do crack da Bolsa. Depois de 1929, os Estados Unidos introduziu a ideia de auditoria contábil. Aí nessa ideia de auditoria contábil foi para verificar quem é que estava informando as suas demonstrações contábeis de maneira correta, de maneira legal. Lembra do problema lá da Ernst Young, desculpa, não é Ernst Young, teve um problema, saiu até um filme com Jim Carrey, tirando onda desse negócio. Maquiagem de balanço. Pronto. Era isso daí que estava acontecendo nesse problema. Eu não lembro qual foi a empresa. Enron, lembrei. Enron. Essa empresa Enron, ela maquiou o balanço e deu muito problema na bolsa. Isso aí não foi em 1929, não. Começou a auditoria a partir de 1929, mas essa Enron teve esse problema aí. E quando aconteceu esse problema, qual foi, onde é que estava a fraude? Onde é que estava o erro? Onde é que estava o problema? O problema estava na auditoria. A auditoria não pegou que estavam mexendo nos balanços, que estavam maquiando os balanços. Então, a empresa dizia que estava muito bem, que tinha muito ativo, pouco passivo, e que era muito bom investir nela, e que ela dava muito resultado. As pessoas investiram, em determinado momento essa empresa faliu, fechou, tirou foi tudo. Tudo que o pessoal tinha investido, ela tirou. Então, a auditoria independente, ela tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de verificar o que é que está sendo feito e ela consegue fazer isso, ela consegue expor tudo isso do que está sendo feito, principalmente porque ela é totalmente independente. Tá? A auditoria privada ela é totalmente independente. A auditoria externa, privada, é totalmente independente. A auditoria interna é independente, a gente vai ver isso mais à frente, tá ok? Vamos lá continuar. A auditoria privada, vamos lá para o slide. A auditoria privada, ela tem a obrigatoriedade para as SA de capital aberto, né, que tem ações negociadas na Bolsa. Por quê? Porque a CVM diz que ela tem essa obrigatoriedade. As instituições financeiras, olha quem é obrigado a fazer auditoria privada. A SA é uma, instituições financeiras é outra. Ó. Quem manda? O Bacen manda que se faça isso.
As companhias de seguradoras, seguro privado, né? Também é outra. As empresas de grande porte que tenham ativo maior do que 240 milhões, reais, milhões, esse M aqui significa milhões. 240 milhões de reais, tá? Acima ou receita bruta anual de, isso aqui é cifrão, milhares de reais, 300 milhões de reais, tá ok? Pronto. Então, a obrigatoriedade está nesse grupo aqui. SA de capital aberto, instituições financeiras, companhias seguradoras e empresas de grande porte, que são esse povo aqui, ativo maior ou receita bruta maior, tá certo? Tranquilo? Não confundir, porque isso aqui cai em questão de concurso público. Ativo maior que 240 e receita bruta anual 300 milhões. Vamos lá. De onde foi que a gente tirou essa empresa de grande porte? Está aqui, ó, dentro do BNDES, é ele que define. A classificação de porte das empresas foi definida nas circulares, olha aqui, do BNDES, na circular 11 de 2010 e na 34 de 2011. Está aqui. Grande porte, maior que 300 milhões. E tem outra parte que fala do ativo lá também. Tá ok? Vamos continuar. Se quiser mais detalhe, aqui ó, a Lei 6404/76, a Resolução do Bacen de 272, Resolução número 118/2004 e a Lei 11.638/2007. Essa lei aqui veio atualizar a 6404, tá ok? Origem se deu pela necessidade de dar maior confiança às demonstrações para usuários externos, ou seja, os investidores. Lembra daquela história da Bolsa? Exatamente, foi essa ideia aqui que a gente trouxe para vocês. Foi a finalidade da existência da autoria externa, foi por conta disso. A autoria privada e independente. Vamos continuar com ela. O profissional, olha só, deve ser executado por um contador. Quem é o contador? É o bacharel em Ciências Contábeis, com registro no CRC, que é o concurso que vocês estão fazendo agora. Olha só, o que é o contabilista? O contabilista é o técnico e o bacharel. Deixa eu botar aqui. E o contador. O técnico, ele é formado, ele tem um curso médio, né, com um técnico de contabilidade, que ele pode exercer algumas funções na área de contabilidade. O bacharel, ele é recém-formado, formado há algum tempo, que não fez o exame de suficiência. O contador é aquele cara que fez o exame de suficiência e passou pelo exame de suficiência. E é o que você vai fazer agora, você vai passar nesse exame de suficiência, tá ok? Pronto. Essa é a ideia. O contador é aquele cara que passou no exame de suficiência do CFC, que é o que você vai ser daqui a pouquinho. Bora lá? Vamos lá, desculpa aí, pessoal. Então, a gente vai trabalhar agora em auditoria privada, né, com a parte dos papéis de trabalho. Lembra que a gente falou de papel trabalho, que a gente ia falar com vocês? Bem, papel trabalho nada mais é do que os documentos comprobatórios que auxiliam na opinião do auditor, tá? São os documentos de auditoria, não são as originais, olha o detalhe aqui, não são as originais e a propriedade é exclusiva. Nesse caso, eu quero que vocês sempre se liguem aqui, ó. A propriedade é exclusiva do auditor, responsável pela guarda e sigilo desses papéis e das informações, ok? Nesse caso, o auditor, ele é responsável por isso. Eu vou repetir isso aqui embaixo, ó, as observações, todas as vezes que a gente falar do papel trabalho, porque sempre cai e sempre cai uma diferençazinha, tá certo? Olha para isso. O papel trabalho da autoria independente é do auditor. O papel trabalho da autoria pública é da administração, por se tratarem em coisas públicas.
pode ser apresentado a terceiros interessados. Por quê? Esse aqui não pode ser apresentado a terceiro interessado, porque é do auditor. O trabalho foi do auditor e ele recebe por isso. Já a auditoria pública não. Você está mexendo com a coisa pública. Já por se tratar em coisa pública, é coisa do povo, tá ok? O papel do trabalho da auditoria interna é da empresa, porque é a empresa que está pagando para a auditoria interna. A interna está fazendo isso. Ah, professor, mas a empresa também não está pagando para a auditoria independente? Não seria dela também? Olha, o papel de trabalho é um documento comprobatório, que entre esses documentos vai ter lá notas fiscais, vai ter lá, como é que eu posso dizer, relatórios da empresa, relatórios, eita, botei, relatórios da empresa, tá ok? Melhorou, agora, que letra horrível, mas enfim, vai ter relatórios da empresa, esses documentos são da empresa, tranquilo? Mas os documentos, o resto dos papéis de trabalho, alguns documentos que o próprio auditor, que foi ele que fez, a empresa não dispõe desse material. Então, o papel de trabalho é do auditor. A auditoria interna, tudo bem, é da empresa. E o papel de trabalho da auditoria tributária é do órgão, o órgão que o auditor trabalha. Então, se o cara é da Cefaz, Secretaria de Fazenda, ou se ele é da Receita Federal, Receita Federal, né? Se ele é da Cefaz ou se ele é da Receita Federal, vai ser ou da Cefaz ou da Receita Federal, e não do auditor, tá ok? Vamos lá. Questão, vamos trabalhar a questão. Sérgio Gran Rio foi para onde? Foi para Petrobras, Auditor Júnior 2010. Os papéis de trabalho são ferramentas, são ferramentas muito valiosas durante a execução do processo de auditoria, pois são documentos que, olha, parem um minutinho aí e leiam. Na volta, a gente responde para vocês, tá ok? Bem, já que vocês voltaram, a gente vai identificar aqui qual é a questão certa, tá ok? Vamos lá. Já que vocês leram, qual é a resposta? Exato, a resposta novamente é a letra A. Quais são os papéis, qual é a execução do processo? Muito valioso, pois são os documentos que, continue a frase, evidenciam e suportam a conclusão do auditor. Eles dão base, dão sustentação à opinião do auditor, além de representar a garantia do quanto à integridade, à exatidão e à qualidade dos procedimentos realizados e resultados gerados. Ah, por que não é a letra B? Evidenciam a efetiva aquisição dos serviços de autoria? Isso aqui, a aquisição do serviço de autoria? Isso aqui é papel de trabalho? Não. Aqui é que evidencia a aquisição do serviço de autoria frente ao órgão regulador e fiscalizador. Isso aqui é a nota fiscal, cara. A nota fiscal da empresa de autoria evidencia que essa empresa fez serviço de autoria ali. Não é um papel de trabalho. Comprovam a experiência técnica. O papel de trabalho precisa comprovar nada do auditor? Não precisa comprovar nada do auditor. Precisa comprovar o que está sendo executado na empresa e não do auditor. Relatam o papel a ser exercido pelos membros. Isso aqui não é norma interna, não, da equipe de auditores quanto à especificidade do trabalho. Isso aqui é uma norma interna, né? E quando se trata de trabalho de autoria, isso faz parte do planejamento de auditoria. Tá ok? Pronto. E o último, comprovam a independência da equipe. Comprovam a independência da equipe. Quem comprova a independência da equipe? É o papel de trabalho. Vamos continuar. De auditoria em relação à alta administração da empresa. Comprova a independência da equipe. A independência da equipe é comprovada junto com a nota fiscal. Por quê? Porque foi outra empresa. E outra, mesmo a nota fiscal não dá para comprovar nada, porque dependendo da empresa, a empresa pode sim pagar
para maquiar o balanço. Mas, em relação às auditorias independentes, reguladas pela CVM, né, e pelo Bacen e por outras, assim, por assim dizer, elas têm fiscalização constante e trabalho de atualização constante para poder evitar essa dependência ou algum problema que possa ocorrer por sempre se manter o mesmo núcleo fazendo auditoria naquela empresa, tá ok? Por isso que existe um negócio chamado rodízio. De auditores, tá ok? Vamos lá. Próxima questão. CESP. Também foi na Previ, que é na lista administrativa, área contábil. Julgue. Os papéis de trabalho são de responsabilidade exclusiva do Departamento de Auditoria que os elaborou, não podendo em nenhuma hipótese ser apresentada a terceiros. Olha só, a gente está falando de autoria setor público. Julgue os procedimentos referentes a diversos aspectos do trabalho de autoria do setor público. A gente falou do papel de trabalho, não falou? Papel de trabalho no setor público. Qualquer interessado pode ver ou não pode? Qualquer interessado pode ver. Por isso que a questão está dizendo que em nenhuma hipótese está errado. Próxima questão. Companhia aérea, né? Contador. Os papéis de trabalho são um conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas coligidas pelo auditor, preparados de forma manual, por meios eletrônicos ou por outros meios, que constituem a evidência do trabalho executado e o fundamento de sua opinião. Diante do exposto, pergunta-se, de quem é a propriedade exclusiva dos papéis de trabalho? Do proprietário da empresa? Do auditor? Do gerente administrativo? Da pessoa responsável pela contratação da auditoria? Resposta: do auditor. A gente está falando de papel de trabalho? Oi, os papéis de trabalho são um conjunto de documentos apresentando informações procuradas pelo auditor. Ele não disse aqui se era auditoria pública, se era auditoria interna, enfim. Foi isso que a gente trouxe para vocês. Próxima aula a gente continua com mais questões e mais teoria para vocês, tá certo? Até mais, pessoal.